Então, vamos começar aí fazendo o nosso molde, né? Então, para fazer esse enfeite de nuvem, o que eu procuro fazer? Primeiro, eu gosto de fazer primeiro o nome, certo? E depois que eu vou encaixar a minha nuvem, tá? Pra poder ficar uma coisa mais harmônica. Porque a graça desse enfeite tá na simetria. Então, o que eu procuro fazer? Vou fazer primeiro o nome. Aí, claro, sempre cuidando daquela questão do tamanho, pra não ficar grande demais. Se você vê que vai ficar muito grande, tenta moldar menor o nome, dependendo do tamanho vai ser o nome. E eu, particularmente, eu gosto mais desse modelo de nuvenzinha aqui, certo? Onde, basicamente, o que vai fazer ficar legal aqui é você criar a primeira voltinha dela, abraçando aqui, de certa forma, a letra maiúscula, a primeira letra. E aqui também abraçando essa outra lateral. Aí aqui você coloca quantas voltas você quiser de acordo com o modelinho que você quer fazer, tá? E sempre cuidar depois aqui de ficar a mesma quantia de pedacinho da nuvem ou da letra, tanto aqui quanto aqui, colocado para ela dar essa impressão aí de centralidade, de simetria, tá bom? Então, vou começar aqui riscando, que eu sempre trabalho, eu acabo usando como medida mais ou menos essa parte aqui, eu gosto de traçar em cima da prancheta, né? Eu acabo usando aqui esse clipes dela aqui, né, como limitador, porque eu achei que eu encontrei como assim uma forma de uma medida padrão bem legal, né? Então, pra quem usa gabarito, usa o que acha melhor. Então, aqui, ó, dá 10 centímetros exatamente, tá? De altura. E vou traçar uma outra linha pra mim poder ter ali certinho o tamanho das minhas minúsculas, né? Fora o L, o T que normalmente passa um pouquinho, mas eu gosto sempre assim que seja um pouquinho pra cima da metade. Então, ali mais ou menos com 7 centímetros a gente pode marcar. Aqui assim, pra maiúscula poder ficar maior, tá? E tá aqui meu gabaritinho, tá? Então, primeira coisa, eu vou riscar aqui o nome, no caso que a gente vai trabalhar é o nome Enzo. Isso aqui, gente, lembrando que é pra gente ter uma ideia, tá? Você tem outras formas de você tá fazendo esse molde. Eu gosto de trabalhar assim, porque depois aqui eu já vou mais ou menos desenhar a nuvem em volta dela, né? Mas vocês podem conferir nos meus outros vídeos, eu tenho outros vídeos que eu dou outras dicas, né? De como tá fazendo, por exemplo, pegar fonte do computador, para escrever nome, eu dou o nome de algumas fontes, inclusive eu posso até dar uma atualizada nele, né? Colocar umas fontes novas que você baixa e coloca no seu computador. Ou, se você achar que fica legal, na mão mesmo, eu prefiro já fazer na mão, tá? Então, o nome que a gente vai trabalhar dentro dessa nuvem, com as estrelas, é o nome Enzo, tá? Então, eu vou procurar fazer Se você tiver dúvida como você quer fazer, faz um rascunho primeiro. Certo? Assim, ou assim, né? Aí dá pra você escolher qual Ezinho. Rascunho pequenininho primeiro, não precisa ser direto no molde, não. E você escolhe mais ou menos o formatinho que você quer fazer, que fica mais fácil de passar pra cá. Então, eu vou trabalhar com esse segundo aqui, tá? Então, eu quero... Aqui, já fiz o nome Enzo, tá? Obedecer, vocês veem que não fica exatamente certinho aqui, mas fica mais ou menos, né? Depois a gente vai ter que ver, provavelmente vou ter que puxar um pouquinho mais trazer mais aqui pra baixo, ou não também, vamos ver, na hora de moldar eu posso mudar um pouquinho, não tem problema. Aí agora aqui, a gente vai fazer essa questão da nuvenzinha que eu falei pra vocês. Já tenho o meu nome, agora eu vou fazer essas duas
lateraisinhas dela aqui e mais ou menos rabiscar ali pra mim como que vai ficar cada voltinha ali essas curvinhas da minha nuvem, tá? É legal você fazer dessa forma, ela abraçando as letras, porque se você precisar firmar as letras, por exemplo, se é uma letra que tem mais voltinha, alguma coisa assim, você precisa passar um fio de nylon para ela segurar, porque quando você faz a nuvem, só essa emenda aqui com o restante da nuvem, dependendo, não fica tão firme. O que vai acontecer? Você vai pendurar a nuvem, né, pela voltinha, e esse nome pode correr o risco de ficar pendendo para frente ou para trás. Então, provavelmente, além de fazer ele inteiro aqui, continuação, você vai ter que dar uns pontinhos com fio de nylon. Por exemplo, aqui, como eu vou fazer essa volta conforme esse meu rascunho aqui, né, em volta da letra E, ó, aqui daqui vai sair a primeira voltinha da minha nuvem, ó. Já fica num tamanho legal. Se você acompanhar o nome, a escrita já fica um tamanho legal. Então aqui, quando eu moldar, se eu quiser, eu posso usar um fio de nylon aqui para dar uma firmada nesse nome, para ele não ficar bambo para lá ou para cá, tá? Fiz essa daqui. Esse meu ozinho aqui também eu posso, para ficar mais ou menos igual. Aí eu posso fazer um olho um pouquinho menor aqui, tá? Eu considero ele aqui. E agora, é só fazer o restante das... Eu coloco aqui mais ou menos, né? Porque vai passar o papel. Eu creio que vai ficar mais ou menos aqui. Não preciso fazer ele inteiro, mas já dá pra ter mais ou menos aqui uma noção de como ele vai ficar, tá? Então, aqui eu já tenho mais ou menos o meu molde. Claro que ele vai passar um pouquinho pra cá. Isso aqui é só pra gente ter uma noçãozinha de medida de quanto que a gente vai usar de material, tá? Com isso aqui em mãos, a gente já consegue agora escolher, né, as cores e fazer o meu tricotinho, né? E pra mim saber quanto que eu vou usar de cada um, lembrando sempre, vai fazendo e vai medindo aqui. E lembra sempre, na hora que for colocar o fio aqui para medir, já faz como se você estivesse moldando para ver se realmente ele vai acompanhar todas as voltinhas que você vai dar, tá? E nunca deixa para ficar muito na pontinha, sempre faz um pouquinho a mais, que se precisar, se for o caso, você desmancha, é melhor do que faltar, tá? Mas se faltar também não tem problema, porque a gente tem, depois vocês podem conferir o vídeo da emenda perfeita, né? Que você pode fazer um pouquinho separado e colocar. Mas nesse caso aqui, eu vou tentar já fazer aqui com a cor que eu quero para moldar o nome do Enzo. E já emendar na cor da nuvem, tá? E já eu vou fazer e já eu mostro pra você. Se você não sabe ainda como usar a maquininha, eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, tá?